Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Eu sempre gosto de começar com uma pergunta. Será que existe dentro da Bíblia um livro que não é inspirado por Deus? Eu vou compartilhar a resposta no final desta mensagem aqui. Tá bom? Meu nome é Vanderlei Claudiano e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do Vem Segue. Eu convido você a fazer parte diariamente do estudo comigo. Você pode me acompanhar pela Rádio Sud, a sintonia que eleva no horário meio-dia e 9 horas da noite. Também pela página no Instagram, chamado A Luz das Escrituras. Ou aqui mesmo no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Tá bom? Bom, o que eu vou compartilhar hoje se encontra na seção 91 de Doutrina e Convênios, tá bom? E olha só que interessante, lá vai falar sobre apócrifos, tá bom? Então, já antecipadamente eu vou explicando o que é um apócrifo. Bom, apócrifo, a palavra apócrifo significa escondido ou oculto, tá bom? Só que em nossos dias a palavra apócrifo, ela trouxe um novo significado. Então, quando essa palavra é mencionada, é um outro significado para nós, né? Com o passar dos anos tem outro significado. Então a palavra apócrifos para nós significa livros que não estão dentro da Bíblia, né? Que foram encontrados depois da publicação da Bíblia, ou que também foram achados antes, mas não foram colocados dentro da Bíblia, tá bom? Então vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então existe o cânone, né? O cânone é considerado ali as escrituras que são consideradas autênticas e sagradas, ou seja, livros inspirados por Deus, tá bom? Então cada religião tem o seu cânone ali, né? Então eu vou falar um pouquinho da diferença dessas escrituras, tá bom? O que uma tem mais, porque outra tem menos, bem rapidamente, né? Só superficialmente mesmo eu vou explicar aqui. Bom, por exemplo, os judeus, eles não consideram, por exemplo, o Novo Testamento. Para eles consideram só o Velho Testamento. Claro, né? Se eles considerassem o Novo Testamento, eles estariam aceitando, né, Jesus Cristo ali como o Salvador do mundo. Então, como eles não creem ainda, né, que Jesus Cristo ele veio já pela primeira vez, então eles não consideram o Novo Testamento aí. Então, eles usam somente a parte ali do Velho Testamento. Também existem religiões que têm a Torá, né, que é o Velho Testamento, e outras que têm também o Alcorão, por exemplo, que são consideradas escrituras sagradas por tais religiões também, tá bom? E olha só, as Bíblias, elas são diferentes também, tá bom? Até mesmo para nós aqui no Brasil, tá bom? Então eu vou explicar um pouquinho aqui. A Bíblia, por exemplo, católica, ela existe 7 livros a mais do que a Bíblia dos protestantes. Protestantes são aqueles que protestaram na época, né, contra a Igreja Católica e aí abriram, né, novas religiões ali com a tradução da Bíblia que foi feita, tá bom? Então a Bíblia também, a qual nós encontramos hoje, até mesmo o Velho Testamento, ela não está numa ordem cronológica. Por exemplo, a gente acha o livro de Isaías, e depois de 6 livros depois tem o livro de Amós. E olha só que interessante, Amós, ele é o pai de Isaías. Então seria o certo ter Amós e depois logo na seguida vir o livro de Isaías, tá bom? Então não está numa ordem cronológica, mas nós temos hoje em dia na Bíblia o livro de Isaías e depois de 6 livros vem o livro de Amós. Tá bom? Possivelmente o livro de Isaías foi achado depois, né? E foi colocado ali, né? Dentro da Bíblia. Aliás, todos os livros, né? Eles foram encontrados e foram fazendo ali, né? Um volume. A própria palavra Bíblia Sagrada significa livros sagrados, tá bom? Então é esse o significado aí. Bom, a nossa Bíblia tem uma diferença da Bíblia da católica, tá bom? A Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais, tá bom? Quando São Jerônimo ele estava fazendo uma tradução da Bíblia,
Inclusive ele colocou alguns livros a mais ali. Então esses livros a mais é o que nós conhecemos como apócrifos, tá bom? Que não fazem parte, por exemplo, do nosso cânone. Eu vou trocar essa palavra cânone por obras padrões, tá bom? Então cada religião ali tem as suas obras padrões. E tem muitas religiões que têm a mesma obra padrão também, tá bom? Por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias nós consideramos como obra padrão a Bíblia, Livro de Mórmon, Pérola de Grande Valor e Doutrina e Convênio, que é o livro que nós estamos estudando esse ano, tá bom? Já a Bíblia Católica, né, diferente da Bíblia dos protestantes, tem 7 livros a mais, tá bom? E tem algumas particularidades que eu gostaria de compartilhar. Por exemplo, o livro de Esdra e Neemias, né, eles são juntos um do outro ali, né? Só que o que acontece? Antigamente era um livro só, mas quando foi feita a tradução, eles dividiram o livro com um título de Esdra e outro título como Neemias, tá bom? Então é interessante isso também. Já na Bíblia Católica ainda, o livro de Esther tem alguns capítulos a mais. E também o livro de Daniel. Na nossa Bíblia, nós temos 12 capítulos do livro de Daniel. Na Bíblia Católica, existe 2 capítulos a mais, tá bom? São Jerônimo, quando ele estava fazendo essa tradução, né, da Bíblia ali, a pedido do Papa, foi pedido que colocasse 2 capítulos a mais no livro de Daniel, tá bom? Então na Bíblia Católica tem 14, né, capítulos do livro de Daniel. Porém, o próprio São Jerônimo, quando ele estava fazendo essa tradução, após os 12 capítulos de Daniel, ele coloca uma observação ali, que aqueles outros 2 capítulos que ele está colocando ali não faz parte do texto original do livro de Daniel, tá bom? É um acréscimo a pedido do Papa, tá bom? Então só colocando aí. Então, por exemplo, se o nosso cânone é a Bíblia do jeito que ela está agora, sem os 2 livros de Daniel a mais, que foi pedido para incluir, então, por exemplo, aquilo para nós significa apócrifo, porque está fora do nosso cânone, tá bom? Fora da nossa obra padrão. Então, só explicando um pouquinho, eu não quero me estender tanto nesse assunto, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Uma observação também, né, que já que nós estamos falando da palavra de Deus, nós acreditamos que a palavra do profeta também é escritura, tá bom? Porém, não é colocada ali como obra padrão, tá bom? Mas tudo que é falado por meio de inspiração, por meio do Espírito Santo, nós consideramos como escritura, mas não entra na obra padrão, a menos que o profeta ali decida colocar e acrescentar nas escrituras que nós já temos, por exemplo, doutrina e convênio. Bom, ele vai lá e acrescenta uma revelação e fica aí para nós, tá bom? E já aconteceu isso, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso estudo continuando. Eu gosto bastante, né, sobre regras de fé, capítulo 8, né? Regra de fé 8, diz assim, ó: cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Então aqui é bem claro dizendo que nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Nós utilizamos ela, tá bom? E ela não tem mais valor do que o livro de Mórmon. E nem o livro de Mórmon vai ter mais valor do que a Bíblia. Na verdade, nós usamos as duas juntas, tá bom? As duas são escritura inspirada por Deus. Só que nessa regra de fé aqui é citado que nós cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente, tá bom? Então, diferente do livro de Mórmon, que foi traduzido por um profeta de Deus, a Bíblia ela tem várias traduções, né, por várias pessoas diferentes, né? João Ferreira de Almeida, se eu não me engano, ele tem 5 traduções da Bíblia, diferentes. E se você ler nenhuma nem outra, às vezes a palavra tem o mesmo sentido, mas nenhuma você entende melhor, na outra você entende de um modo diferente, tá bom? A tradução que nós usamos é a do Rei James, né? Ou seja, em português seria Rei Tiago, né? Em inglês ficaria King James, alguma coisa assim, tá bom? Mas é essa tradução que a gente usa, a gente gosta dela. Porque fala sobre a tradução estar corretamente que a gente acredita. Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1, na Bíblia diz assim:
Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. O rudimento é o princípio, né? É a base. Né? Agora veja bem a escritura. Pelo que, deixando os rudimentos, como que alguém deixando o princípio da doutrina de Cristo vai prosseguir até a perfeição? Não tem como. Então, Joseph Smith também ele fez um trabalho em relação à Bíblia. Tá bom? Ele fez uma tradução da Bíblia, né? Não do modo que nós conhecemos de pegar de uma língua para outra, mas ele leu a Bíblia e por meio do Espírito Santo era manifestado a ele algumas coisas que por erro de tradução, né? Alguém cometeu algum pequeno erro ali, às vezes até sem querer, tá bom? E aí ele foi lá e consertou esse erro para trazer mais clareza. Na tradução de Joseph Smith, esse mesmo versículo fica assim: pelo que, não deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Olha só, já fica diferente. Nós não podemos deixar o princípio, a base, né? Porque senão nós não vamos prosseguir até a perfeição. Tá bom? Então só uma colocação aí sobre essa questão de tradução. Também eu gostaria de perguntar, né? A Bíblia, ela está completa? Ela é uma obra completa no sentido de que tem todos os livros? Olha só que interessante aqui. Eu vou ler aqui Judas capítulo 1, versículo 4. Diz assim, no Novo Testamento: e destes profetizou também Enoque, o sétimo, desde Adão, dizendo: eis que vem o Senhor dos milhares e seus santos. Olha só, aqui no livro de Judas, capítulo 1, versículo 14, está dizendo que Enoque, ele profetizou sobre a segunda vinda de Cristo, né? Que Cristo viria com os seus santos. E essa escritura, cadê? Não tem no Velho Testamento. Você não vai achar uma escritura de Enoque profetizando sobre a segunda vinda de Cristo. Não tem. Porém, Judas aqui nesse livro menciona essa profecia, né? Nós não temos então um livro que é mencionado, uma profecia que é mencionada do Velho Testamento. Interessante de observar, né? E até mesmo por conta de versículos assim, que os judeus não dão crédito às vezes ao Novo Testamento, né? Porque se não tem no Velho Testamento, né? Como é que Judas falou de algo que não tem? E aí que eu falo, né? Que um profeta, ele tem... A palavra do profeta, na verdade, é o meu testemunho, tá bom? Aqui. Ela tem mais valor do que as escrituras, porque é a vontade de Deus para nós naquele momento. Então o profeta tem o direito de receber revelação e compartilhar. E nesse momento aqui é uma, né, que ou ele tinha acesso a essa escritura e compartilhou, ou foi manifestado a ele que realmente Enoque ele profetizou sobre a segunda vinda de Cristo. E se está aqui no Novo Testamento, eu acredito que é verdade. Mas para os judeus fica difícil, né, eles acreditar, porque eles acreditam somente lá no Velho Testamento. Outra coisa também sobre se a obra da Bíblia está completa, olha que interessante alguns livros que é mencionado dentro da Bíblia que não estão dentro da Bíblia. Eu vou compartilhar com vocês aqui 1 Crônicas 29, versículo 29. Diz assim: os feitos, pois, do reis de Davi, tanto os primeiros como os últimos. Então está falando aqui dos feitos de Davi, né? Desde o primeiro até o último estão escritos, né? E eu até gostaria de saber, né? Porque Davi fala que, eu não me lembro se ele fala que matou um leão, um urso ali quando estavam tentando atacar o rebanho dele. Seria interessante ter um relato desse desde o princípio ali de Davi, a vida dele. Porém, ele só menciona essa parte, né? Mas aqui diz o seguinte, eu vou voltar para o versículo aqui. Os feitos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Olha, citou 3 livros aqui, a qual nós não temos nas escrituras. Ou você pode abrir para mim aí na Bíblia o lugar que está escrito, vamos ler lá na crônica de Samuel. Nós temos o livro de Samuel, mas não crônicas de Samuel. Ou também se eu pedisse para você, abre nas crônicas do profeta Natã. Também nós não temos um registro escrito do profeta Natã na escritura, né? O livro existe, né? Porém não entrou para
para a Bíblia. Ou também, como diz assim, ou as crônicas de Gade, o vidente, todos esses profetas videntes que tinham livros, mas esses livros não se encontram na Bíblia. Então, a Bíblia ela não está completa no sentido de ter todos os livros que foram escritos, tá bom? Todos os profetas inspirados que escreveram não se encontram dentro da Bíblia, que é o caso lá de Enoque também, que Judas compartilhou. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a sessão 91 agora, tá bom? Porque é a designação da semana e aí eu vou explicando algumas coisas. A sessão 91 são só 6 versículos. Do versículo 1 ao 2 diz assim, ó. Em verdade, assim diz o Senhor, com referência aos apócrifos. Né? Joseph Smith queria saber, e esses apócrifos, né? Será que eu devo traduzir eles também? Né? Ele perguntou ao Senhor e aí o Senhor deu essa revelação 91. Então diz assim, em verdade, assim diz o Senhor, com referência aos apócrifos. Não há muitas coisas neles, ele diz assim, há muitas coisas neles que são verdadeiras e estão na maior parte traduzido corretamente. Há muitas coisas nele que não são verdadeiras, que são acréscimo feito pelas mãos dos homens. Então olha que interessante, os apócrifos existem, tá bom? E eles são verdadeiros, porém, alguns apócrifos, algum desses livros que eram inspirados, que são inspirados por Deus, após a inspiração de Deus, alguém chegou ali e acrescentou algumas palavras também. Então é isso que está dizendo aqui sobre os apócrifos. Ele queria saber se ele deveria traduzir ou não para fazer essas correções. O Senhor continua dizendo no versículo 3 em diante. Em verdade vos digo que não é necessário que se traduza os apócrifos. Portanto, aquele que ler, que compreenda, pois o Espírito manifesta a verdade, e aquele que for iluminado pelo Espírito se beneficiará com eles. E aquele que não recebe o Espírito não poderá ser beneficiado. Portanto, não é necessário que se traduza. Né? E aí ele termina então a sessão 91 dizendo amém. Então olha que interessante, ele falou que não precisava traduzir porque aquele que tem o Espírito Santo iria entender o apócrifo, ia conseguir discernir o que realmente é a palavra de Deus inspirada e o que é o acréscimo das pessoas ali. Até mesmo porque se nós lermos as escrituras, né, por mais que seja um apócrifo, ele não tem como ele ser contra a palavra de Deus. Então se é algo contra o que foi pregado ali, aí você já pode discernir, nossa, isso aqui não está correto não, né? Então, só uma colocação aqui que eu quero fazer, né? Na verdade é uma experiência. Quando eu estava na missão, teve um companheiro, mas não era companheiro meu, nós morávamos em 4 missionários na mesma casa, e a outra dupla de missionários tinha um elder lá que ele comprou um livro que falava sobre os apócrifos, né? E era um livro de um apócrifo que... eu nem citei o nome de alguns apócrifos, né? Por exemplo, tem um apócrifo que é chamado Jesus, mas não é o Jesus Cristo o Salvador que escreveu, mas possivelmente um discípulo ou alguém que pertencia à Igreja de Cristo ali que escreveu na época, tá bom? Então tem vários livros apócrifos aí, tá bom? Bom, voltando para a história que eu estava compartilhando aqui, tinha um missionário que morava na mesma casa que eu, e ele comprou um livro na banca de jornal porque falava sobre apócrifos, né? Livros perdidos. E aí ele comprou, ele ficou muito interessado, pegou aquele livro e começou a ler. E naquele livro dizia que um padre tinha alguns apócrifos e ele traduziu aqueles apócrifos. Então ele começou a ler e começou a ver muitas coisas ali interessantes, né? E aí ele pôde discernir, né, o que era verdade, o que não era. E no final desse livro, né, que era traduzido por um padre, o que aconteceu? Tinha algumas perguntas no final que ele falava que não sabia o significado. E uma das perguntas era sobre o templo, né, falando que tinha 2 espelhos postos transversalmente, né, um de frente para o outro ali, né? E olha só que interessante, ele não sabia a resposta, mas na hora que ele leu isso, ele ficou muito feliz porque ele soube a resposta. Essa é uma parte dentro do templo, numa sala bem sagrada que nós conhecemos como sala de selamento. É onde é realizado ali o casamento para a eternidade. E dentro dessa sala, né,
os casais, eles se ajoelham ali, né, o casal que vai se casar, se ajoelham e fazem convênio com Deus e entre um e outro, né, entre o marido e a mulher. Então faz ali um casamento de um triângulo amoroso, tendo Deus em cima e, né, e o triângulo, o homem de um lado e a mulher do outro ali. E olha que interessante, né? Quanto mais o casal se aproximar de Deus, mais eles vão ficar perto um do outro. Né? Olha que interessante esse triângulo, esse relacionamento junto com Deus. Bom, enfim, depois dessa cerimônia, o selamento que nós falamos que é o casamento eterno no templo, né, a pessoa que realiza a ordenança do selamento ali, que unem eles não somente para esta vida, mas para toda a eternidade, pede para o casal se levantar, né, e eles têm que olhar para um espelho. Né, e eles olham para o espelho e tem um espelho na frente deles então e outro atrás. E quando eu me selei, né, com a minha esposa, eu tive essa experiência. A gente olha para o espelho ali e aí por causa do espelho que tem o outro atrás, vai na frente, você consegue se ver e mais na frente de novo e vai duplicando você na frente como casal, né? Você e sua esposa vai duplicando assim, vai indo, você não consegue contar. Então aquilo tem o simbolismo de que aquele relacionamento é para a eternidade, né? Que era lá do livro, né, que o meu amigo comprou, o Elder, mas eu estava no final a pergunta que ele não sabia o significado dos espelhos colocados transversalmente ali, né? Um de frente para o outro. E nós, que já passamos pelo tempo e passamos por essa experiência, ou para quem está ouvindo essa mensagem agora, sabe o significado. Olha que interessante, né? Eu gostei muito quando ele compartilhou. Na verdade, foi a parte que ele mais gostou da parte do livro que ele comprou, tá bom? Muito obrigado por terem chegado até aqui dessa mensagem. A mensagem ficou grande, né? Mas eu só vou terminar aqui respondendo a pergunta que eu comecei no final. Que eu comecei no início dessa mensagem, tá bom? Desculpa. Eu comecei perguntando: existe algum livro dentro da Bíblia que não é inspirado por Deus? Bom, no Guia de Estudo das Escrituras, você ir lá na parte de escrito Cantares de Salomão, diz assim, ó: livro do Velho Testamento. O profeta Joseph Smith ensinou que Cantares de Salomão não é um escrito inspirado. Né? Olha que interessante. Então existe dentro da Bíblia um livro que não é inspirado por Deus. O que é Cantares de Salomão, então? Se você for lá e ler, né, você vai observar que são cartas, recados, bilhetes, né, das esposas que Salomão tinha, né? Eu não lembro agora se ele teve, era 1.000 ou 2.000 esposas, não lembro quantas ele teve, mas eram bastantes, tá bom? E aí essas cartas foram registradas e entrou para a Bíblia, né? E aí tem aqui. Então não é um livro inspirado por Deus. Quando eu estava na missão, eu copiava ali alguns versículos e mandava para minha futura esposa, né? Era a minha escolhida, a Vanessa, né? A Vanessa, ela ficou me esperando na missão. Quando eu voltei, eu casei com ela, tá? Ela me esperou uns 2 anos eu voltar da missão. Quando eu voltei, a gente se casou, selamos no templo, tudo bonitinho, né? Mas quando eu estava na missão, quando eu ia escrever alguma coisa dela, eu pegava até alguns versos ali de Salomão e compartilhava, né? Um deles é Cantares de Salomão 1, versículo 2, diz assim, ó: beija-me ele com os beijos de sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Olha só que palavras românticas, né? Então, na verdade, Cantares de Salomão são palavras de declaração de amor que as mulheres faziam para o seu esposo ali. Bom, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Muito obrigado por terem acompanhado a mensagem até o final aqui. Quero agradecer de coração. Eu quero pedir desculpa também, muitas vezes eu não coloco todas as referências do vídeo que eu compartilho na descrição do meu vídeo. Às vezes não dá tempo de eu fazer isso, tá bom? Então eu já quero pedir desculpa. Mas os que eu não coloco a referência, eu estou dizendo onde eu achei, né? Então, por meio dessa mensagem, você pode, por meio verbalmente, abrir na escritura e conferir as coisas que eu estou falando, tá bom? Então, eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.